O que são integrais em matemática? Em vídeos anteriores, estivemos discutindo conceitos como limites e derivadas, que são fundamentais dentro do estudo do cálculo. Hoje, iremos discutir o último dos 3 conteúdos geralmente abordados nas disciplinas de cálculo 1, as integrais. Vale ressaltar que para que haja uma total compreensão dos assuntos abordados neste vídeo, é altamente necessário que se tenha de maneira sólida em sua mente o que são limites e derivadas. Sinta-se à vontade em consultar os demais episódios dessa série. Em diversas ocasiões dentro da ciência ou da engenharia, nos deparamos com a necessidade de encontrar a área de uma determinada região. Quando essa determinada região pode ser delimitada por lados retilíneos, essa tarefa se torna razoavelmente simples, como por exemplo, encontrar a área de um quadrado, triângulo ou trapézio. Entretanto, quando se trata de delimitar a área abaixo de uma curva, essa tarefa acaba por exigir uma matemática um pouco mais sofisticada. Geralmente, a maneira mais utilizada para se calcular áreas em situações como essas é através da realização de aproximações. Observe a seguinte imagem. Nela temos destacado em azul a área S, com o formato de uma rampa, delimitada pela curva y igual a x ao quadrado e pelo intervalo de 0 a 1. Para estimar qual é o valor da área S, iremos basicamente dividi-la em polígonos cujas áreas são facilmente calculadas e, posteriormente, somar esses valores. Tipicamente, utilizamos retângulos como esses polígonos, entretanto, não são a única possibilidade de figuras geométricas a serem utilizadas. Há técnicas que utilizam, por exemplo, trapézios. Esses retângulos são estruturados da seguinte forma: dividimos o intervalo total por um número n, fazendo com que todos os retângulos possuam bases iguais e definimos se iremos utilizar como altura as extremidades esquerda ou direita dos retângulos. Fica óbvio, observando as imagens, que independente da extremidade que estamos utilizando, o valor da soma das áreas será superior, no caso das extremidades direitas, ou inferior, no caso das extremidades esquerdas, ao valor real da área S. Para minimizar esse problema, iremos diminuir o tamanho dos intervalos, consequentemente diminuir a base e a área dos retângulos, mas, em contrapartida, aumentar o número destes, tornando assim a aproximação muito mais precisa. Agora que já entendemos de forma empírica como estimar qual a área abaixo de uma curva, vamos definir matematicamente como esse cálculo deve ser realizado. Primeiro, devemos considerar que estamos trabalhando com uma curva dentro de um intervalo fechado, que varia de A até B. Em seguida, devemos dividir esse intervalo em n subintervalos para assim definirmos qual o valor das bases dos retângulos. Para fazer isso, basta subtrair A de B e dividir o resultado por n, obtendo assim o valor de ΔX. Posteriormente, obtemos as alturas dos retângulos calculando o valor da função em qualquer valor de x dentro do subintervalo que delimita o retângulo, sendo esses chamados de pontos amostrais e dados por xi é igual a mais i vezes ΔX. Como a área do retângulo é dada pelo produto de sua base pela altura, o valor do iésimo retângulo será f de xi vezes ΔX. Logo, a área total delimitada pelo intervalo de A até B e a curva em questão será a soma das áreas de todos os retângulos. Nesse caso, estamos considerando um número finito de n, o que dificulta muito o nosso manuseio da fórmula, pois para encontrar uma aproximação precisa, devemos chutar um valor de n muito alto, tornando assim os cálculos grandes e inviáveis. Para facilitar e tornar o cálculo da área mais prático, basta fazer com que n tenda ao infinito e encontrar o limite do somatório. Esse somatório é conhecido dentro da matemática como soma de Riemann. Como esse tipo de limite é altamente recorrente em diversos contextos, concluíram que seria necessário atribuir a ele um nome e uma notação específica. Portanto, chamamos esse tipo específico de limite de integrais definidas, onde A e B são chamados de limites de integração, A é o limite inferior e B o limite superior. O símbolo que se assemelha a um S alongado é chamado de sinal de integração e a notação dx indica que x é a variável dependente. Assim como acontece com as derivadas, as integrais, por também serem um tipo específico de limite, possuem algumas propriedades. Geralmente, não costumamos abordá-las em nossos vídeos. Entretanto, hoje algumas delas serão necessárias para explicar os que são os chamados sólidos de revolução, que veremos mais à frente neste vídeo. As integrais possuem, dentre outras, as seguintes propriedades. A integral da soma de duas funções é igual à soma das integrais de cada função. O mesmo, obviamente, se aplica para a integral da diferença de duas funções. Isso nos mostra, graficamente falando, que a integral da soma de duas funções será a área abaixo da curva que representa a soma dessas mesmas funções, ou seja, é a mesma coisa que somar a área abaixo de uma curva com a área abaixo de outra curva. Observe o gráfico a seguir contendo as funções f, g e f mais g, para que isso fique mais claro.
Neste gráfico, podemos observar também que se subtrairmos a área abaixo da curva f da área abaixo da curva g, iremos obter como resultado o valor da área delimitada em azul claro, evidenciando que podemos encontrar a área entre duas curvas distintas utilizando integrais definidas, o que é de vital importância para entendermos como construir sólidos de revolução, o último tópico que iremos abordar mais adiante neste vídeo. Acredito que você deve estar se perguntando agora: ok, até o momento, estamos trabalhando com as chamadas integrais definidas, mas o que seria uma integral indefinida? Para entender o que são integrais indefinidas, primeiro precisamos entender o conceito de primitivas, também conhecidas como antiderivadas. Uma função g é denominada uma primitiva de f em um intervalo i se a derivada de g for igual a f para todo x em i. Por exemplo, g de x é igual a x ao quadrado é uma primitiva de f de x é igual a 2x, pois a derivada de g é igual a f. Observe que h de x igual a x ao quadrado mais 1 também é uma primitiva de f, pois a derivada de h também é igual a f. Diante disso, a primitiva mais geral possível de f é z de x igual a x ao quadrado mais c, sendo c uma constante genérica. Essa primitiva mais geral é justamente o que chamamos de integral indefinida. Agora que temos de maneira sólida em nossas mentes o que são integrais definidas e indefinidas, podemos discutir um dos conceitos mais importantes que se tem no cálculo 1, o teorema fundamental do cálculo. Ele nos mostra que caso calculemos a derivada de uma função g que descreve a variação da área sobre uma curva f em relação a x, iremos observar que a função derivada obtida, que descreve a taxa de variação instantânea da inclinação das retas tangentes da função g ao longo de x, é exatamente igual à curva f, provando que derivadas integrais são operações opostas. O responsável por descobrir isso foi o matemático Isaac Barrow, o mentor de Newton em Cambridge. Foram Newton e Leibniz que exploraram essas descobertas e desenvolveram o cálculo como um método matemático sistêmico. Em particular, eles elaboraram a segunda parte do teorema fundamental, que os possibilitou calcular integrais definidas muito mais rapidamente, sem que fosse necessário utilizar as tão cansativas somas de Riemann. A segunda parte diz que se f for contínua em um intervalo de a até b, então a integral definida de a até b da função f vai ser igual a f de b menos f de a, onde f é qualquer primitiva de f, isto é, uma função tal que a derivada de f é igual a f. No vídeo passado dessa série sobre cálculo 1, discutimos sobre derivadas e como elas poderiam ser interpretadas como taxa de variação instantânea de uma grandeza em relação a outra. Como já vimos que o teorema fundamental conecta o cálculo diferencial com o cálculo integral, podemos traçar também uma interpretação semelhante quando trabalhamos com integrais. Considere uma função f' de x que representa a taxa de variação instantânea de f de x em relação a x. Caso calcularmos a integral definida de a até b de f' de x, de acordo com o teorema fundamental do cálculo, iremos obter que a integral é igual a f de b menos f de a. Isso nos mostra que a integral de uma taxa de variação instantânea é a variação total de uma grandeza ao longo de um intervalo específico. Vamos observar um exemplo que está mais relacionado com as ciências naturais. Se V de t for o volume de água em um reservatório no instante t, então sua derivada V' de t é a taxa segundo a qual a água flui para dentro do reservatório no instante t. Logo, a integral definida de a até b da função V' de t igual a V de t2 menos V de t1 é a variação na quantidade de água no reservatório entre os instantes de tempo t1 e t2. Para finalizar, vamos falar sobre uma aplicação bem bacana de integrais, que é a construção de sólidos de revolução. Sólidos de revolução possuem esse nome pois podem ser construídos em um sistema de coordenadas x, y, girando uma área delimitada por uma ou mais curvas ao redor de um dos eixos. Não só podemos obter sólidos como esses, como também podemos calcular o valor de seus volumes. O processo é bem simples. Para um sólido S, nós primeiro os cortamos em diversos pedaços e aproximamos cada um desses pedaços como se fossem cilindros. Como sabemos que o volume de um cilindro é igual ao produto da área da base pela altura, realizamos esse cálculo para cada pedaço e estimamos o volume de S somando os volumes de cada parte. Para chegar a um valor exato para o volume do sólido, submetemos essa soma a um processo de limite, fazendo com que o número de partes tenda a um número grande. Vamos acompanhar um exemplo prático. Considere um sólido S delimitado em um sistema de coordenadas no intervalo de A até B. Para calcular o volume deste sólido, primeiro iremos interceptar um plano PX e obter uma região chamada de secção transversal de S. Essa secção possui uma área definida como A de x,
pois, como podemos ver na imagem, irá variar conforme x variar. Após isso, vamos dividir o volume de S em várias fatias de espessuras iguais a ΔX. Diante disso, podemos encarar essas fatias como cilindros e estimar o valor do volume da iésima fatia SI como sendo V de SI é aproximadamente igual a A de XI vezes ΔX. Somando o volume de todas as fatias, podemos estimar o volume de S como sendo o somatório de 1 até N de A de XI vezes ΔX. E para tornar esse valor ainda mais preciso, podemos submetê-lo a um processo de limite com n tendendo ao infinito. Portanto, é correto afirmar que o volume de um sólido é o valor da integral definida de a até b da função que descreve a área da secção transversal ao longo do intervalo. Há também outra forma de se calcular o volume de sólidos de revolução. Esse método é conhecido como método das cascas cilíndricas. Observe a imagem abaixo. Nela, estamos girando a curva y igual a f de x, delimitada pelo intervalo de a até b, ao redor do eixo y, formando o seguinte sólido. Você se lembra de como calculamos a área abaixo da curva lá no início do vídeo? Dividimos essa área em vários retângulos com bases pequenas e iguais, e posteriormente somamos cada um deles. Mas o que aconteceria se girássemos esses retângulos ao redor do eixo y? Neste caso, cada um deles iria formar uma casca cilíndrica e a soma do volume de cada uma dessas cascas iria ser aproximadamente o volume do sólido original. Portanto, basta realizar um somatório do volume das cascas cilíndricas e submetê-lo ao processo de limite tão citado neste vídeo. Ou seja, calcular a integral definida de A até B do volume da iésima casca. Mas como podemos definir o volume de apenas uma casca? Bom, se abrirmos uma casca, por assim dizer, estaremos a transformando em um paralelepípedo retângulo, cujo volume pode ser calculado como o produto do comprimento pela espessura e altura. Neste contexto, o comprimento se trata do comprimento de uma circunferência 2πx, a espessura do valor de ΔX e a altura o valor da função naquele x específico. Portanto, podemos definir o volume pelo método das cascas cilíndricas da seguinte maneira. Neste vídeo, não iremos abordar técnicas de integração, apenas os conceitos básicos e o que mais julgamos pertinente. O livro utilizado para a consulta foi o tão já citado Livro de Cálculo do James Stewart, altamente recomendado pelo nosso canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Neste vídeo, nós tivemos um número considerável de problemas técnicos no que diz respeito à captura do áudio. Peço desculpa aos telespectadores por isso. Peço que tenham paciência, pois é muito difícil encontrar um local adequado para realizar as gravações. Ainda assim, estamos persistindo cada dia mais para tentar trazer um conteúdo de qualidade e pertinente. Obrigado pela paciência e até mais.